A paz do Senhor, pastor Alci. A paz do Senhor, pastor Rosiel. Nós estamos aí alegres de estarmos mais uma vez aqui para nós trabalharmos aí um tema tão importante para a nossa geração, que é falar sobre as questões das distorções da verdade em relação à doutrina. E nós estamos aqui para falar sobre essas questões. Então, nós estamos aqui para tirar dúvidas. Se os irmãos tiverem dúvida, mande aí as suas perguntas. Estamos aí para trabalhar essa realidade nesta manhã. Deus possa estar falando com você e nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor Jesus, nosso Deus. Muito bem, pastor Alci. Tema: heresia. Às vezes as pessoas estão nos ouvindo e não sabem nem o que é heresia. O que é uma heresia, pastor Alci? Pastor José, para definir a heresia, nós precisamos retroceder um pouco nas definições. E quando nós estamos falando sobre questões doutrinárias, nós falamos isso, doutrinária não no sentido só religioso, porque a doutrina ela não é só uma questão religiosa. Mas quando nós estamos falando de doutrina, heresias, distorções teológicas, distorções da verdade, nós precisamos retroceder para nós entendermos o que é uma heresia. E aí nós vamos fazer tentar, uma sequência, falar sobre alguma coisa sobre o que é verdade e convicção. Então, para que a gente possa entender o que é uma heresia, nós precisamos entender que as pessoas, elas vivem de convicções. Essas convicções geradas por num determinado tempo, sobre determinada realidade, essas convicções, elas tendem a virar uma verdade. Para aquele grupo, para aquele momento, tende a virar uma verdade. Essa verdade, quando ela começa a ser trabalhada e ela começa a expandir essa verdade para aquele grupo, para aquela geração, para aquela comunidade, para aquele povo, essa verdade, ela é trabalhada para virar um dogma. Para virar um dogma. Então, o que é um dogma? Um dogma é uma convicção de um povo ou de uma comunidade que virou uma verdade fundamental. Então, nós estamos vivendo hoje em dia grandes heresias no meio cristão, no meio que não é cristão, no meio da sociedade em si. Estamos vivendo vários tipos de heresias, né? Principalmente dentro da igreja, que é o nosso contexto. A comunidade evangélica, ou a religião em si. Eu digo que a religião em si, ela está criando muita confusão em relação àquilo que nós chamamos de verdade. Quando você estuda um pouco sobre religião, não só simplesmente a verdade teológica, bíblica, mas quando você estuda a realidade filosófica da palavra verdade, você vai ver que a própria religião ela está criando uma confusão, uma babel de verdades, a própria religião, onde estamos distorcendo as convicções dogmáticas. Um dogma. Então, o dogma é uma doutrina fundamental. Vou dar um exemplo aqui, claro. A existência de Deus. A existência de Deus, isso foi construído com o tempo. Né? Deuses dentro da religião, existiam muitos deuses. O homem, na sua ignorância, ele começou a olhar para certas realidades e tudo aquilo que ele não controlava era uma ideia de Deus. Então, aquilo que eu não controlo, aquilo é divino. Mas com o tempo, essa ideia de verdade ou convicção destes povos foram sendo construídas dentro do conhecimento. Então, eles verificaram que o raio, o trovão, as águas, a natureza não eram deuses. Não eram deuses. E acabou que começou a ideia filosófica de um Deus criador. Uma ideia filosófica. Isso não é simplesmente da ideia judaica ou de uma ideia protestante com Cristo, mas começou-se a ter uma ideia de um Deus criador, um Deus superior. Então essa construção foi acontecendo e isso virou um dogma. Existe um Deus criador. E isso é sustentado não só por comunidades protestantes, evangélicas, mas é sustentada pelas religiões, que existe um Deus
né? Existem deuses. Isso são convicções, viram dogmas. E quando eu firo este dogma dizendo ao contrário, eu estou, né, implementando uma heresia. Sendo um herege. Aí eu estou sendo um herege. Então, a partir desse momento que eu ataco um dogma de fé, de crença, de uma comunidade, de um povo, né, eu sou um herege. Você pode estar em uma tribo indígena, onde o pajé é o sacerdote, onde as crenças fundamentais que eles têm, né, em relação aos deuses, pode ser para você uma convicção negativa. Mas se você chegar lá e começar a implementar, dizendo que aquilo não existe, que isso aqui é loucura de vocês, eles vão chamar você de herege. Então, dentro da posição, da visão da verdade, que é uma convicção gerada por uma comunidade, existem as verdades locais. Agora, o que nós estamos trazendo aqui são verdades absolutas, que nós chamamos de verdades universais, que elas não são simplesmente trabalhadas naquele povo, naquela comunidade, que também é uma verdade, mas é uma verdade local. O que nós estamos discutindo é que existe uma verdade absoluta, onde o relativismo combate isso, nessas ideologias filosóficas da pós-modernidade. Então, quando eu estou numa verdade de uma comunidade, e se eu chegar naquela comunidade e começar a combater aquela verdade, aquela convicção, até aquele dogma que nós achamos errado, eles vão chamar você de herege. Né? A igreja ela tem um modelo, ela tem uma bússola, ela tem um manual que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Né? E a Bíblia, pastor Alci, ela tem várias interpretações. Por isso, esse tanto de denominações. Por conta das várias interpretações bíblicas. Só que hoje, na era, né, da inteligência artificial, né, que nós estamos vivendo, está vindo muitas interpretações que foram desconstruindo aquilo que nós aprendemos como verdade. Porque o pastor Alci, ele se converteu lá em Bolinha. Né? Não precisa falar quando, mas 50 e alguma coisa. Né? Ele se converteu lá nessa época e hoje a gente vê a Bíblia não mudou, Deus não mudou, tudo é igual, menos as interpretações bíblicas. O texto é o mesmo, só que a interpretação que você lê e eu leio é diferente. E aonde que isso se torna uma heresia? Vou dar um exemplo para o senhor debater já. Tem igrejas que não precisam ser batizados, passar pelas águas, para poder participar da ceia do Senhor. É heresia? Deixa eu fazer uma distinção aqui de uns pontos, né? Porque senão a gente... Não, vai lá. Vou fazer uma distinção. O senhor tem tempo. Tá. Primeiro ponto que a gente tem que fazer distinção. Existe doutrinas que são absolutas, e elas são primaz, que nós chamamos dentro da filosofia. O que é uma doutrina primaz? Ela não pode ser removida. Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, a igreja ela vai ressuscitar, Jesus Cristo vai voltar, há um juízo final. Isso são doutrinas primaz, que tanto protestante, católico, né, como espírito, todo mundo acredita nessas coisas. Quem não segue isso aceita. Aí quem não segue, normalmente até a seita seguem. Normalmente. Algumas desvirtuam, tipo, uma seita que desvirtua do Espírito Santo, que não é uma pessoa, é uma força, né? Então ela desvirtua. Isso aí não é... Ela, nesse ponto, ela acredita no Espírito não como pessoa. Aí nós temos um problema que nós chamamos de desvio doutrinário, um desvio, não uma heresia. É outra coisa. Né? É um desvio doutrinário. Então, assim, é a interpretação, como você acabou de falar. Mas aí existem doutrinas que são secundárias na Bíblia. Elas não são totalmente... Se eu remover, ou dependendo da interpretação, ela não vai abalar a cristandade. Não vai abalar a cristandade. Vou te dar um exemplo. Claro, você tocou no batismo, só que eu vou na base da doutrina. Então, todo mundo acredita que precisamos batizar. Ponto. Agora, qual a idade?
Aí, não tem definida. Aí essa não definição, se é criança, se é de 12 anos, ou se é um adulto que tem que confessar com certa idade de maturidade, aí isso aqui fica questionável. Algumas denominações reformadas têm uma ideia, algumas denominações históricas que não são reformadas têm uma ideia, e as denominações mais atuais têm outra ideia. Então qual que é o certo? Não tem certo. Por quê? Porque isso aqui é uma doutrina, só que ela é secundária. Se eu morrer sem batizar, numa cama, eu aceitei Jesus e morri, eu vou para o céu. Não abala a minha salvação. Mas, se eu tiver tempo e tiver que seguir o sacramento bíblico, que é a ceia e o batismo, eu tenho que batizar, obrigatoriamente. Porque eu estou vivo, estou caminhando, estou dentro da comunidade, eu preciso batizar. Mas assim, só prova isso na Bíblia? Sim. Tem vários textos disso. Como que eu vou ter que me batizar para me poder tomar ceia? Não, eu não cheguei nesse ponto ainda. Ah, tá. Então pode. Estou questionando a forma do batismo. A forma do batismo. Então, é a forma do batismo. Agora, quando você chega em uma determinada comunidade, né, e você precisa, para participar daquele grupo, daquela comunidade, você precisa ter se arrependido, você precisa estar inserido no corpo, e para inserir no corpo de Cristo, não é na igreja, no corpo de Cristo é o arrependimento, não é o batismo, é o arrependimento. Então, quando você aceita Jesus, que nós chamamos aqui, se o seu arrependimento for sincero, você automaticamente, o seu nome é escrito no livro da vida. Só que para que isso seja um testemunho externo, Jesus no Jordão não precisava de batismo. Mas para que isso seja um testemunho de todos que estão olhando para a igreja, o testemunho, Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 7. Vai falar do batismo lá, né, da nova criatura que tem que testemunhar exteriormente para a morte dessa velha criatura. Então, quando eu entro para uma comunidade e aquela comunidade ela confessa que para que você possa participar do corpo visível, não invisível, do corpo visível da igreja, você precisa ter 2 tipos de testemunho. Vamos lá. Primeiro testemunho, o seu descer das águas. Correto. E o segundo testemunho que você tem que dar é a sua ceia. Esses são os 2 testemunhos que eu confesso àquela comunidade e o meu testemunho externo para aquilo que aconteceu internamente é isso, é os 2 sacramentos. A Igreja Católica tem mais 5 sacramentos, mas para nós só ficou 2, para os protestantes. Então, quando eu digo que uma pessoa que está numa comunidade, ela não necessariamente para participar do corpo externo, corpo visível, não precise testemunhar visivelmente. Está errado. Eu preciso testemunhar visivelmente. E para dizer que agora eu faço parte da fé daquela comunidade, que eu estou lá dentro, e ela crê, e a cristandade crê que nós precisamos testemunhar visivelmente, que está em Romanos capítulo 7, que é a ideia do sepultamento, né, que eu morro, sou sepultado e novamente eu ressuscito. Esse item, a ideia do ressuscitado, tudo é fator externo, ali não tem nada de espiritual, como as pessoas interpretam. Aquilo ali é externamente. Paulo está dando usando uma metáfora da morte física para mostrar para nós que existe uma realidade que precisa ser testemunhada com a igreja visível. Não confundamos igreja invisível com a igreja visível. Porque tem gente que está salvo na igreja visível, não salvo na igreja visível, mas não está salvo na invisível. O nome dele não está escrito no livro da vida, ele não se arrependeu, mas ele está dentro da comunidade. Dentro da comunidade. Então o que acontece? Às vezes batizamos essas pessoas, mas ela não está salva. Em relação espiritual, em relação ao nome dela escrito no livro da vida. Isso aí é um consenso. Isso é lógico. Paulo vai dizer que nem todo israelita é de Israel. E nem todo mundo que está dentro das igrejas estão salvos. Pode-se dizer o joio crescendo. O joio está dentro da igreja. Mas ele batiza? Batiza. Ele ceia?
Certo. Ele está no coral? Tá. Ele é pregador? Prega. Ele canta no púlpito? Demais. Ele também vira pastor? Tá. Ixi! É o que mais acontece. Então, pronto. Então, essa, agora, não é um sinal de doutrina fundamental. É aqui que eu quero que você entenda. Não é sinal de doutrina fundamental. Por quê? Porque, mesmo eu batizando ou não, eu posso estar perdido. Não é sinal de doutrina fundamental. Mas, aquela igreja que permite, aí é onde a gente entra no comentário, aquela igreja que permite que todos, naquela comunidade, sem um compromisso externo, de testemunho, dizendo que você se torna fiel àquela comunidade, externamente, porque o seu testemunho invisível, na igreja invisível, já é real, ele precisa se batizar para participar do corpo e para a ceia do Senhor, que é o testemunho externo que eu estou com comunhão entre o meu irmão e Deus. É a ceia. A ceia é a comunhão, é o testemunho da igreja, daquela comunidade. O meu testemunho, quer dizer assim, ó, quando eu toco na ceia, estou dizendo algo. Eu estou em plena comunhão. Entre aspas, lógico, não estou dizendo em plena comunhão, não estou dizendo que você deixa de ser. Não dizer que você não seja um pecador, não estou dizendo isso. Estou dizendo que estou em plena comunhão com a minha consciência em paz, com meu irmão, porque ele está ceando comigo, e é o corpo, e o corpo de Cristo não é um pãozinho, o corpo de Cristo é uma unidade. E o vinho, a responsabilidade do sangue, é a representação do vinho. Nisso, eu estou testemunhando para toda a minha comunidade. Eu estou ceando, então todos nós estamos em comunhão. Isso é um sinal externo. E para que esse sinal externo aconteça, eu preciso ter um sinal que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. É o batismo. Então, o batismo, o sinal externo que eu estou dando. A ceia, o sinal externo que eu estou dando em comunhão. E esses dois sinais, que são os dois sacramentos, que eles são doutrinários, sim, porque Jesus nos dá o exemplo, não precisando de batismo, ele ceia com os apóstolos, dando um sinal da mudança da aliança, e havia necessariamente um sinal para que eu percebesse que você está testemunhando aquilo que está no seu coração. Então eu preciso ser batizado. Eu preciso ser batizado. Aí é uma heresia quem não batiza e permite, não necessariamente, um erro doutrinário, e pode se tornar um erro teológico e pode se tornar um escândalo na igreja. É aqui, um escândalo na igreja. Por quê? Porque todo mundo que chega, como é que você vai saber se ele está arrependido ou não? Não tem jeito, hein? O arrependimento, o sinal é a morte. E qual é o sinal da morte? Que você desce? As águas. É as águas. É o sinal da morte. Eu estou te descendo as águas e te ressuscitando. Então você me deu um sinal. Uma nova criatura. Uma nova criatura. Ali. Eu não estou dizendo que as águas limparam o pecado dele. Mas você está me dando um sinal externo que está dentro de você descendo as águas. Então você me deu um sinal. Então, pelo esse sinal, eu vou permitir, entre aspas, que você participe do corpo visível. Ele já pode participar do corpo invisível. Ele já pode estar participando do corpo invisível. Aqui eu vou trazer uma questão que eu estava nessa discussão teológica, e vou trazer aqui para a nossa discussão, que é um tema bem grave. Eu fui questionado sobre a questão de uma determinada irmã, não foi aqui, foi lá na cidade que eu morava, lá no sul, e me chamaram, porque eu fazia parte do corpo doutrinário, daquele departamento que discute essas coisas aí. O que você acha da irmã que está há 30 anos na igreja, dando testemunho, e porque ela não tem um papel... Não é casada. Não é casada, vou dizer o papel, não é casada, ela não poder tocar na ceia. Aí eu falei assim, rapaz, há quanto tempo essa irmã está aqui? Quanto tempo que ela deu escândalo? Veja, isso é uma doutrina secundária. A gente está privando aqui pelo testemunho, mas ela deu testemunho externo durante quanto tempo na igreja? 30 anos. E ela está numa cama, e ela disse que o sonho dela é ela poder ceiar. Eu falei, cuidado, hein? Não ponham fardos exageradamente sobre o lombo dos outros. 30 anos. Qual foi o escândalo que a irmã deu? A igreja ela pode legislar nesse ponto o que está lá em Mateus 16. Que o que ligares na terra. O que é aquilo que muitos têm dúvida?
é que certos pontos que geram dúvidas em nós, como igreja, a igreja tem poder, como assembleia, de dizer que isso aqui é pecado, isso aqui é imoral, isso aqui é antidoutrinário, isso aqui é heresia que nós vamos fazer. A gente fazer várias perguntas. Isso aqui vai trazer um dano para a igreja nesse momento? Não. Então, vamos fazer a irmã ceiar. Porque é o marido que não quer, é o marido que é empecilho, o marido nunca se converteu e ela permaneceu fiel 30 anos. Que é isso, irmãos? E se fosse 2 anos? 1 ano? Pois é, aí o julgamento. Por que ela não quer casar? Irmã, você está com 1 ano. Mas ele não quer casar? Não, mas vamos trabalhar ele, tem tempo, você não está para morrer. É aí que eu estou falando. Então, são questões que a gente faz a discussão, assim, a gente traz a discussão, para quê? Para que a gente acorde. Qual o testemunho da igreja? Batismo, ceia, participar do corpo. Isso é o testemunho da igreja. Ah, mas eu acho que não é assim pela minha interpretação. Pois é, mas o testemunho histórico, o testemunho doutrinário, o testemunho dos grandes teólogos da igreja, como Agostinho, Tertuliano, grandes apologistas, como Tomás de Aquino, e posso citar aqui vários, sempre foi o batismo como algo que tem que ser exercido. Nós precisamos exercer essa disciplina espiritual. Para quê? Para que a pessoa tenha uma ideia externa de aliança. Porque senão banaliza o negócio. Tipo, chegar lá, não, hoje eu estou sem gravata. Ah, não, amanhã eu estou sem paletó. Amanhã eu não estou dizendo que isso é essencial. Mas amanhã eu estou assim. Mas qual é a performance da igreja externa? Não é interna. Eu não estou questionando a sua salvação. Eu estou questionando qual o testemunho externo, onde os ímpios vão olhar. É esse testemunho que a gente tem que preservar. Então, se eu chego e digo assim, a ceia do Senhor é qualquer um, porque não existia uma regulamentação, Paulo vai regulamentar lá a igreja de Corinto. Aí você pode me dizer, será que todo mundo que estava ali dentro não tinha descido as águas? Não, porque o próprio Paulo, você pode ler o texto, Paulo vai dizer, muitos que estão aí, por causa que tomam a ceia, o vinho e o cálice, indignamente, aquela indignação não é porque eu estou pecando e bebendo ceia, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Aquilo ali. Ele está falando, quando você não discerne o corpo. O que é não discernir o corpo? Discernir o corpo é saber o que eu estou ali dentro e não sei o que estou fazendo. E se você não sabe o que está fazendo, normalmente você não se converteu ainda, você não tem a mente de Cristo. E se você não tem a mente de Cristo, então você vai pegar o pão, jogar na sua boca, pegar o cálice, beber, e eu estou aqui dentro da igreja... Dobrar o joelho, orar? Dobrar o joelho, orar, e que hora que eu vou para a pizzaria? Você banaliza a ceia. Aqui que é o problema. Aí você torna-se indigno daquilo que você está tomando. Porque você não discerniu o Calvário, você não discerniu a cruz, você não discerniu o memorial, que é a ceia. Como é que você, que está lá dentro, que não tem nenhuma experiência, chega e toma uma ceia se você não tem memorial? Eu, pastor Rosiel Embuzeiro, vou me despedindo por aqui. Obrigado, pastor Alcir. Amém. Que Deus abençoe.